Você já ouviu falar sobre o trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus? Homens que dedicaram suas vidas a uma missão divina, mas encontraram destinos sombrios, repletos de mistério, traição e martírio. O que aconteceu com eles não foi apenas um reflexo da observação da época, mas, para muitos estudiosos, algo muito maior. E se eu te dissesse que algumas dessas mortes carregam significados ocultos? Que alguns artigos tiveram fins tão brutais que até hoje são considerados um mistério? E que existe algo a mais nessa história que poucos conhecemos? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos mergulhar fundo no destino dos 12 seguidores mais próximos de Jesus Cristo e revelar os segredos sombrios que cercam suas mortes. Mas antes de continuar, já deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você acredita que essas mortes foram apenas perseguição religiosa, ou há algo mais por trás disso? Eu quero saber a sua opinião. Agora, prepare-se. O que você está ouvindo pode mudar sua visão sobre os apóstolos para sempre. Desde os primórdios do cristianismo, os 12 apóstolos foram figuras centrais na propagação da mensagem de Jesus Cristo. Porém, apesar de sua fé inabalável, cada um deles encontrou um destino trágico e brutal. Mortes que, muitas vezes, foram marcadas pela crueldade e por simbolismos misteriosos. Mas seriam essas mortes apenas consequências da perseguição religiosa ou teria algo mais por trás delas? Algumas teorias apontam que os apóstolos não foram apenas vítimas do Império Romano, mas também de um destino profetizado, algo previsto e traçado muito antes de suas existências. Entre todos, Pedro, talvez o mais conhecido dos discípulos, teve um dos fins mais chocantes. Pedro era originalmente chamado de Simão e recebeu o nome de Jesus, que dizia pedra, como um indicativo de que ele seria a base da igreja. Entretanto, essa pedra foi esmagada pela brutalidade dos romanos. Após a ascensão de Jesus, Pedro tornou-se um líder fundamental na expansão do cristianismo. Mas sua pregação o tornou um alvo. Durante o governo do imperador Nero, uma intensa perseguição aos cristãos foi iniciada. Nero solicitou um bode expiatório para o grande incêndio que consumiu Roma, e os cristãos foram os escolhidos. Pedro foi preso e condenado à crucificação, um castigo reservado para criminosos e rebeldes. No entanto, segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Esse detalhe carrega um simbolismo profundo. Algumas interpretações místicas indicam que sua morte invertida representava um mundo ao contrário, um reflexo distorcido do que deveria ser. Outras teorias sugerem que isso poderia estar ligado a uma mensagem secreta sobre o destino da igreja. Mas o que poucos sabem é que alguns historiadores acreditam que a morte de Pedro pode ter sido parte de um ritual simbólico de sacrifício. A posição invertida era comum em práticas ocultistas da época, indicando que talvez houvesse mais do que apenas uma execução em sua morte. O trágico fim de Pedro é apenas o primeiro de muitos. Os outros apóstolos tiveram destinos igualmente sombrios, e em alguns casos, ainda mais brutais. André, irmão de Pedro, também teve um destino semelhante, mas com um detalhe que faz sua morte ser ainda mais enigmática. Ele foi condenado à crucificação, mas sua cruz não era como a de Jesus ou de Pedro. A cruz de André era em forma de X, um símbolo que se tornaria conhecido como Cruz de Santo André. A história conta que ele pregou por 2 dias enquanto agonizava na cruz. Mas o que intriga os pesquisadores é o formato dessa cruz. Em algumas tradições esotéricas, a cruz em X representa uma encruzilhada, um ponto de transição entre mundos. Será que André sabia que sua morte carregava um significado oculto? Outro apóstolo que teve um destino brutal foi Tiago Maior. Ele foi o primeiro dos cochilos a ser martirizado, morto pela ordem do rei Herodes Agripa I. Segundo os registros históricos, ele foi decapitado em Jerusalém. Há algo curioso sobre a morte de Tiago. Alguns relatos indicam que seu carrasco, ao testemunhar sua fé inabalável, decidiu se converter ao cristianismo, logo em seguida, foi executado junto a ele. Mas será que isso realmente aconteceu, ou essa história foi criada para fortalecer o martírio cristão? Além disso, a morte de Tiago Maior pode ter sido um aviso. Sua execução ocorreu um pouco antes da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 DC, um evento que marcou o fim de uma era. Teria sua morte sido um presságio desse desastre iminente? Se há uma história que divide opiniões entre historiadores e teólogos, essa é a de João. Diferente dos outros apóstolos, João não teria morrido de forma violenta. Pelo menos, é isso que a versão mais aceita da história nos diz. No entanto, algumas teorias afirmam que o seu destino foi muito mais misterioso do que se imagina. João, o apóstolo amado, foi o único que morreu de velhice.
Mas isso não significa que ele não tenha sofrido perseguições. De acordo com relatos antigos, ele foi preso e levado para Roma, onde teria sido jogado em um caldeirão de óleo fervente. No entanto, de maneira inexplicável, sobreviveu sem ferimentos. Assustados, os romanos o exilaram na ilha de Patmos, onde ele teria tido suas visões e escrito o livro do Apocalipse. A história dos apóstolos não é apenas um relato de fé e coragem. É também um registro de sofrimento, perseguição e segredos que talvez nunca sejam completamente revelados. Se essa história te impactou e fez você refletir sobre o destino dos apóstolos e os mistérios ocultos da Bíblia, então você faz parte do nosso propósito. Aqui no canal Palavras Vivas, buscamos trazer conteúdos profundos, reveladores e cheios de significado, para que possamos aprender e crescer juntos. Então, queremos te convidar para se tornar um membro ativo dessa comunidade. Comente aqui abaixo qual história mais te impactou, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Você faz parte dessa jornada. Juntos, vamos desvendar os mistérios da fé e encontrar novas respostas. Nos vemos no próximo vídeo.